Certo? Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos com um amiguinho que está saindo do nosso departamento infantil e entrando numa nova fase de sua vida, né? Que é a fase da adolescência. Então eu quero chamar aqui na frente João Gabriel. Não sei se ele está por aqui agora. Ah, está lá, trabalhando com o pessoal do som. Então, João, a gente vai entregar para você seu certificado. É o último que eu assinei. Eu acho. Do departamento infantil, sim. Pode vir aqui, João. Esse certificado aqui eu vou chamar aí o Júlio, a Isabel, né? Para virem aqui. Professora Cássia está aí, por favor. E nesse certificado, né, tão bonito, diz assim: certificamos que João Gabriel Rolim de Siqueira concluiu com muito louvor e excelência todas as atividades propostas pelo Ministério Infantil. Somos gratos a Deus pela sua vida, seu aprendizado e caminhada na vida cristã. Que o novo ciclo comece cheio de alegria e com a certeza que todos os seus planos estão sendo abençoados por Deus. Departamento Infantil, pastor Juraci Carlos Bahia. Então, João, parabéns. Muito bom. Que Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe. Muito bom. Obrigada. O João Gabriel, muitos de vocês têm mais tempo de segunda igreja do que eu, muitos têm menos tempo do que eu, mas o João Gabriel tem o mesmo tempo que eu tenho. Ele chegou à segunda igreja junto comigo, né? Então, há 12 anos nós estamos aqui trabalhando. Muito bem. Nós tivemos na sexta-feira, irmãos, eu creio que quase todos já sabem, mas nós tivemos o sepultamento da irmã Nilma. Ela já com 93 anos completou em dezembro, e tivemos lá alguns irmãos da igreja. Não podíamos fazer uma grande concentração de pessoas, mas foi um culto singelo, como deveria ser, a essa irmã que por décadas serviu ao Senhor conosco nesta igreja. Eu estava recapitulando, nesses 12 anos, 57 irmãos foram encontrar com o Senhor. Muita gente, né? Eu sou um pastor que fez muito sepultamento, né? Mas é a caminhada cristã, né? Eles foram à nossa frente, né? E estão aguardando por nós ali. Quando cantávamos esse hino, grande é o Senhor, eu estava imaginando o Senhor Jesus voltando. O problema que vai ser para esses satélites, né? Porque um meteorozinho que aparece faz um barulho tão grande, né? A mídia só fala naquilo, né? Você já imaginou? O hino diz assim: as trevas vão recuar. Imagina o Senhor Jesus chegando, o movimento que fará nas trevas, né? Que coisa extraordinária deverá ser, né? Esses satélites aí, essas coisas ficam vendo milhões de anos luz lá para trás, né? Eu fico pensando o que vai acontecer com esses instrumentos, né? Bom, eu sei o que vai acontecer com esse instrumento aqui, né? Com o meu coração, né? Meus irmãos, no próximo sábado nós teremos então o culto estamos chamando de jubilação. Pela primeira vez a igreja vai jubilar um pastor. Então eu continuo membro da igreja, mas como pastor jubilado. Então não terei mais funções, a não ser funções de qualquer membro, né? Então eu quero muito que vocês estejam presentes. Imagino que teremos bastante gente aqui, então eu preciso pedir um cuidadozinho ainda mais especial. Eu sei que vocês são muito cuidadosos com relação à higiene, evitar o contato, né? E nós atravessamos esses 2 anos de pandemia, podemos dizer, como segunda igreja, atravessamos relativamente bem, né?
paramos um pouco quando era muito crítico, reduzimos um pouco, aceleramos um pouco, vamos fazendo com muito cuidado, colegiado, discutindo, vendo o que é o melhor, o que é o mais adequado, e nós atravessamos, né? No meu coração, eu acredito que daqui para frente as coisas vão se acomodar, vamos dizer assim, porque teremos que aprender a conviver com essa situação e, de algum modo, as coisas vão normalizar, mas alguns hábitos a gente pode até manter. Eu, pessoalmente, fico encantado com algumas culturas, especialmente orientais, em que as pessoas não entram de sapato dentro de casa, né? Não tem essa pegação de abraçar e de beijar. Talvez a gente até exagere um pouquinho na nossa cultura, não é? E a higienização das mãos, né? O uso da máscara. Que coisa maravilhosa é a máscara, que coisa higiênica, não é? A gente fica cantando aqui, quanta saliva deve sair, não é? De uma multidão cantando, né? É uma coisa boa a máscara, não tem nada não dá para fazer corrida na rua, mas esse seria um hábito que, se ficasse, eu ficaria feliz. É uma coisa boa. Então vamos no sábado ajudar mais ainda, porque pode ser, se acontecer de ter um grupo muito grande, aí os membros da igreja são os que vão ceder o espaço, não é isso? São os membros da igreja que vão para a galeria para atender um visitante ou outro, né? E com todo cuidado, ajudando de todas as formas, não é? Então Deus vai nos abençoar muito. Eu estou pessoalmente muito agradecido a Deus pela forma como as coisas puderam ser feitas, né? Esta transição, anunciei ali antes de ir para Portugal, que iria fazer aquele período de licença, depois voltaria para fazer a transição. Agora estou voltando com Cristina no dia 11 de fevereiro, né? Estamos retornando. Então, quarta-feira eu devo pregar o último sermão, né? Antes do culto de gratidão, sábado. Então, se você puder estar aqui, vai ser muito bom, né? Mas eu tive a oportunidade nestes 30 dias de pregar 11 sermões. O Anderson só ouviu 2 ou 3, mas não importa, eu preguei 11, né? Agora, eu vou pedir a permissão aos irmãos, porque hoje à noite eu preciso pregar no Bingen, tá bom? Eu vou pregar 11 sermões aqui, um no Bingen e um em Itaipava. Em Itaipava eu já vou pregar como ex-pastor da igreja, eu vou pregar no domingo que vem, de manhã, lá na nossa congregação de Itaipava. Mas hoje à noite eu prego lá no Bing, então, permitindo Deus, pastor Itiel vai pregar aqui debaixo das nossas orações, né? Sustentado com as nossas orações, e tudo vai funcionar bem. Ainda sobre o dia 29, sábado, eu gostaria muito de ver o total dos diáconos aqui. O Romualdo, você ainda tem terno que serve você? Ô Ludo, cadê a Lu? Pois é, então ajusta lá o terno, tá? Porque quando eu saio de férias, coisa assim, eu normalmente entrego a igreja ao pastor, né? Ao pastor auxiliar. Agora nós não o temos, então eu vou entregar a igreja. A administração da igreja está com o irmão Carlos Marcos, que vai ser o presidente, né? Mas eu vou entregar a igreja aos diáconos, tá bom? Então, você ainda tem terno, ô Eduardo? Tem? Com essa barriga toda? Vai ter que ir, mas leva para o alfaiate amanhã e manda abrir. Todo mundo aqui, os diáconos, todos aqui, para eu entregar a igreja aos diáconos, tá bom? Louvo a Deus pela vida do irmão Anderson. Eu estou falando, já adiantando algumas coisas, porque o culto de sábado, senão fica muito longo, né? Eu louvo a Deus pela vida do irmão Anderson, que nesses anos todos, junto com o irmão Paulo Silva e o irmão Joelson, esqueci de alguém não, né? Cuidaram da parte de finanças da nossa igreja. E nós atravessamos uma batalha muito difícil, ali por ocasião de 2015 a 2018. O Evandro também. O Evandro ficou muito pouquinho, né? Ele ficou.
ajudou. Então, nós atravessamos um momento muito difícil, meus irmãos, porque nós estávamos debaixo de um contrato e que tinha um prazo, e o pessoal do outro lado estava ameaçando levar a igreja na justiça. Então, nós empregamos mais de R$1 milhão, que é o orçamento de um ano da nossa igreja. Nós empregamos, né, nessas obras aqui, e a faca encostando, vou levar para a justiça. Então foi uma fase muito dura, muito difícil. Nós ficamos 3 anos gastando mais do que recebíamos, do que as saídas eram maiores do que as entradas. Os irmãos podem imaginar o estrago que esses 3 anos fizeram nas finanças da igreja. E só agora nós conseguimos trazer as finanças da igreja para, digamos, a situação normalizada, né? Então, eu agradeço muito a Deus por esses irmãos, por todos, pela fidelidade de todos e tal. Ano passado, 2021, batemos recorde, que temos batido praticamente todos os anos de entradas financeiras, né? Batemos um recorde com folga, né? Não é só bater o recorde, não, é bater o recorde com folga. Não fizemos só a maratona ganhamos a maratona, não, ganhamos a maratona e fizemos com 43 minutos, né? E não com 45, né? E eu louvo a Deus porque as duas congregações, a Bingen e Itaipava, na ocasião, Bingen era a congregação, né? Elas representaram coisa como 40% do orçamento anual da igreja. E se você tirar as congregações, as duas congregações, o orçamento da igreja fica como do ano anterior. O que mostra, irmãos, que plantar novas igrejas não prejudica a sede. Eu quero deixar com os irmãos o estímulo que continue investindo em missões. Nós não deixamos de fazer a oferta de missões nem daqueles 3 anos difíceis, e não deixamos de abrir novas igrejas. O pastor Belardim de Amorim Pimentel me ensinou isso na década de 80. Ele tinha uma igreja com 1.500 membros na sede, e ele todo ano abria uma nova congregação e organizava uma nova igreja, todo ano, somando as igrejas filhas, e agora já tinha até igrejas netas, tinha 5.000 membros. Aí eu perguntei para ele: pastor, se o senhor não tivesse conduzido a igreja para plantar novas igrejas, o senhor teria os 5.000 membros na sede? Ele disse: não, de jeito nenhum. Digo mais, Juraci, eu não teria os 1.500 que nós temos. Então, investir em novas igrejas, apoiar missões, é vida, é como doar sangue, é como tirar água da fonte. Quando você tira a água da fonte, a fonte não seca, só renova a água, e a água fica mais fresquinha ainda, né? Então, é importante investir em novas igrejas. O Bing está indo muito bem, a nossa igreja filha, eu vou pregar lá hoje, está com mais de 100 membros. Então, a gente precisa fazer esses raciocínios, não é? Deus tem nos abençoado muito e temos muito que agradecer, tá bom? Então, estes são os destaques. Na quarta-feira talvez eu faça mais 2 ou 3, né? Para a gente caminhar então para sábado e realizar um culto bem leve, bem gostoso, bem agradável ao Senhor. Meus irmãos, agora então, por gentileza, abram suas Bíblias em Oséias capítulo 11. Amor sofrido. Temos conversado sobre o Salmo 56, as várias faces do medo, ou as várias faces da angústia, ou da tristeza, ou do sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre o amor sofrido. Oséias capítulo 11. Vocês conhecem, desde a EBD, desde suas leituras diárias da Bíblia, a história
narrada neste livro, Deus manda um profeta amar uma prostituta. E com isso ele fala do amor dele por nós. Um amor incondicional. Um amor que não depende do merecimento. Ele nos ama sem que a gente mereça, sem que a gente corresponda. Ele nos amou primeiro, né? Antes da gente ser o que somos hoje, Ele nos amou. E éramos ainda pecadores quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim, sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar e o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Síria como pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda anda com Deus e é fiel com o santo. Esse texto está falando de fidelidade ou de infidelidade, basicamente, não só esse capítulo, mas o livro todo. E está falando de relacionamento. Quando nós conversávamos sobre as várias faces da angústia, um bloco destas faces era destinado a relacionamentos. Nós falamos lá sobre duas dores do crescimento, quando a pessoa se emancipa, está sozinha, né, com a morte de Samuel. Falamos da radicalidade dos nossos princípios, não podemos usar as armas que o mundo usa. Nós falamos depois de 3 angústias exclusivas do coração, como o sentimento de impotência, humilhação, sentimento de culpa, mas falamos também sobre 4 angústias dos relacionamentos. E aqui então cabe a nossa conversa de hoje. Nós falamos quando nós sentimos falta de reciprocidade daqueles a quem fomos fiéis. É o caso de Deus aqui, é o tema desse livro, né? Nós falamos da infidelidade daqueles a quem ajudamos. Em terceiro lugar, falamos do julgamento que recebemos por conta da incompreensão. Torcem as minhas palavras, diz o salmista. E falamos sobre a ingratidão daqueles a quem ajudamos, a quem protegemos, como Davi sentia no caso de Nabal, né? Que ele protegia os rebanhos de Nabal, e depois vem aquela expressão de ingratidão, né? Então, isso foi a nossa conversa. Relacionamento. Essa é uma área
que afeta muito nossas vidas, nossa rotina. Nós sofremos muito por questões de relacionamento, mais do que às vezes temos consciência, né? O que esse texto está dizendo então para a gente? E eu quero rapidamente mencionar. Em primeiro lugar, ele está dizendo: reconheça o cuidado do Senhor no seu passado. Nós falamos sobre isso também no domingo passado. Reconheça o cuidado do Senhor no seu passado. Quando Israel era menino, eu o amei. Deus não ama você hoje. Ele ama você quando você ainda era um embrião. Quando você era menino, eu amei você. Eu ensinei você. Eu atraí você. É isso que está nos versículos de 1 a 4. Quando você era menino, eu alimentei você. Nós precisamos achar Deus em nosso passado. Vivemos o tempo todo procurando Deus no nosso presente. Isso já é bom, porque uma grande maioria da sociedade talvez não procure Deus nem no presente. Procurar a intervenção de Deus na nossa rotina já é algo maravilhoso. Mas nós precisamos mais, nós precisamos achar Deus no nosso passado. Eu tenho feito muito isso esses dias. Eu tenho feito muita recapitulação. Eu tenho feito muito retorno. Semana eu conversei com o pastor que me batizou. Eu preciso achar Deus no meu passado. Isso também é culto. Isso é o sentido de a honra teu pai e tua mãe. A ideia de você não desprezar o passado. O Senhor esteve lá. Muito da angústia de Davi, no caso lá de Gate, quando ele estava enfrentando aquela aflição mencionada no Salmo 56, é porque ele tinha esquecido que de Gate tinha saído Golias, que ele tinha matado no nome do Senhor, porque falava em nome do Senhor. Então, nós precisamos voltar no passado e achar os milagres de Deus que ali estiveram. Este é o pecado de Nabal. Quando você soma dois grandes erros: ignorância ou ingratidão. Quando você não percebe Deus, você é ignorante quanto aos movimentos de Deus lá atrás. Quando José encontra os seus irmãos, lá em Gênesis 45, os seus irmãos estavam aflitos, mas José estava confiante. José vira para os seus irmãos e disse: não foram vocês que me venderam, foi o Senhor quem fez isto, e Ele fez isso para salvar vocês. Foi o Senhor quem fez isto. Pode imaginar que o Senhor permitiu que ele fosse para a cisterna de barro, que ele fosse para a prisão, que ele fosse vendido, que ele passasse por todos aqueles sofrimentos. O Senhor estava fazendo, mesmo nos sofrimentos lá do passado, o Senhor estava lá. O Senhor nunca prometeu que nos tiraria o sofrimento. Por que nós então não conseguimos vê-lo nos sofrimentos do passado? Nas doenças, nos momentos que fomos traídos, que sofremos ingratidões, o Senhor estava todo o tempo lá. Quando Israel era menino, eu o amei. Reconheça o Senhor no seu passado. Ache o Senhor no seu passado. Olhe o seu passado e você verá Deus amando você desde lá atrás. Esse texto fala de um Deus que busca, um Deus que está atrás. Esse é o Deus apresentado por toda a Bíblia. Adão, onde estás?
quando éramos meninos, Deus nos amou. Reconheça o Senhor no seu passado. Em segundo lugar, resolva a demora para aprender as lições do Senhor. Se tem um entrave, um espinho, um empecilho, uma fonte de atraso na nossa vida, é a postergação. Algumas são inofensivas, afetam muito pouco. Muito pouco. Algumas são até expressão de sabedoria. Você postergar algo, postergue, por exemplo, a sua reação ira. Deixa para depois, né? Há muitas coisas que até devem ser postergadas, deixadas para depois. Ideias, por exemplo. Você tem uma ideia, você quer quebrar uma parede da sua casa, né, e unir um quarto com a sala. Aí você tem aquela ideia de madrugada, o pessoal nem acordou ainda, você já está com a marreta quebrando a parede. Mas depois descobrir que ali naquela parede passa um cano d'água, né? Então, às vezes, deixar para depois aperfeiçoa as ideias, ou a ideia. Tem muita coisa que você pode deixar, mas algumas coisas, se você deixa para depois, você paga um preço altíssimo. Mas nós temos esta coisa de rebeldia, né? Demorar, a ideia é, você é lento para aprender. Meus irmãos, esse texto apresenta o Senhor, Oséias apresenta o Senhor como mestre. Veja o versículo 3: eu ensinei Efraim. Se o Senhor é apresentado como mestre, nós somos apresentados como alunos. O nosso negócio é aprender. Tenho ouvido com alguma frequência de meus amigos, colegas, mas você está muito novo para deixar o ministério. Eu falo, mas quem te disse que eu vou deixar o ministério? Eu vou deixar a liderança de uma igreja local. O meu negócio é aprender. O seu negócio é aprender. E eu e você vamos morrer quando a gente parar de aprender. Desde menino eu amei você, eu ensinei Efraim. Todos aqueles anos pelo deserto eram uma escola, eram um curso. Eu tenho ensinado. Versículo 5: não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei. Porque recusam converter-se. Essa expressão, recusam converter-se. E são duros para entender os movimentos que estão sendo feitos. Nós temos essa índole de resistir quando Deus está nos empurrando para uma situação. Ontem mesmo eu estava orando, até mesmo hoje de manhã, por conta dessa paz que eu sinto, por fazer esse movimento, né, de sair de uma configuração e partir para uma outra configuração, e meu coração tomado de paz. Como é bom a gente estar no caminho da obediência. E eu orei: Senhor, senti que o Senhor me orientou assim, e eu fiz, agora abençoa-me. É muito bom quando a gente está no caminho da obediência, mas muitas vezes nós insistimos num caminho ou numa expressão de desobediência. Não é que você é um desobediente, mas tem uma areazinha lá da sua vida que você está desobedecendo. Recusam converter. Na verdade, a ideia é recusam mudar a mente, recusam a aprender, resumindo, né? É uma teimosia espiritual. O nome bíblico disso é idolatria.
é uma rebeldia para como aquele garotinho, né? Por dentro eu estou sentado, né? Por dentro eu estou em pé, né? Ele resiste, e aí é a raiz de todo o pecado, né? Aliás, invoca-se nesse momento o pecado que não tem perdão. Hoje você escuta o Espírito dizendo: larga tudo, vá lá para o interior de Moçambique, largue tudo e vá para o interior de Moçambique, entende? Mas nós temos essa coisa de demorar para obedecer. Primeiro eu vou enterrar meu pai, primeiro eu tenho que cuidar da junta de boi, né? E a gente demora para aprender. A questão não é obedecer, a questão é ser obediente, é ser solto. Ouviu, faz. A nuvem movimentou-se, movimente-se. A coluna de fogo andou, ande. Você está seguindo o professor orientando. Terceiro lugar, creia na fidelidade de Deus. Versículo 8 diz assim: como te abandonaria, ó Efraim? Tinha acabado de dizer que ele é duro, que ele é rebelde, que ele não aprende, né? Mas agora Deus diz: mas como é que eu vou te abandonar? Como é que eu te entregaria? Eu não sou como a cidade de Keila. Lembra da oração de Davi? Davi tinha libertado a cidade de Keila, e agora lá vem Saul. E aí o Davi ora: Senhor, Saul vem mesmo? O Senhor diz: vem. Aí Davi ora a segunda oração: mas o pessoal aqui de Keila, que eu salvei, que eu libertei, o pessoal aqui vai me entregar para Saul, que quer me matar? O Senhor disse: vai. Deus não é como Keila. Ele está dizendo aqui: eu não te entregaria, eu não te abandonaria. O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Presta atenção nessa frase: as minhas compaixões, eu não estou falando das minhas não, das de Deus. As minhas compaixões se movem todas de uma vez. Eu estou lembrando aqui do momento quando Jesus encontra Maria, quando ele volta para ressuscitar a Lázaro, vem Marta e trava um debate teológico com Jesus, né? Aí ela volta lá e diz: o mestre está aqui, te chama. Aí vem Maria, e quando Jesus olha Maria, e os olhares se encontram, eu acho que é mais ou menos isso aqui que aconteceu. Cadê o versículo que eu estou lendo? Onde é que é mesmo? É o 8, né? As minhas compaixões despertam todas de uma vez. Aí diz lá que Jesus chorou. As minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor na minha ira. Em versículo 12: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá anda com Deus e é fiel com o Santo. O Senhor Deus não move. O nome bíblico disto é fidelidade. Eu pensei em colocar aqui a fidelidade continuada do Senhor, mas seria redundância. Fidelidade, ponto. O Senhor é fiel, não há que acrescentar nada à fidelidade do Senhor. Ela não é grande, ela não é permanente. Deus é fiel a mim, Deus é fiel a você, Ele é imutável em seu amor, Ele ama incondicionalmente. Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Vamos falar juntos essa expressão?
Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é do caráter dele, é da natureza dele. Ele é fiel. Em Romanos 8, o apóstolo vai perguntar: aquele que fez, não fará? Presta atenção nessa frase. Quando você era menino, eu te amei. Quer dizer, eu sou fiel. Eu te amei no seu passado. E aí, aos Romanos, o apóstolo Paulo pergunta: aquele que fez, não fará? Se ele não muda? Entendeu o raciocínio do apóstolo Paulo? E ele continua: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Este que é fiel, que nos amou no passado, aquele que fez no passado, fará hoje e fará sempre. Por fim, quarto, aceite o seu destino na casa de Deus. Aceite o seu destino na casa de Deus. Versículo 10: eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Eu imagino aqui, irmão Edir, o retorno de Cristo. Quando ele bramar, os filhos virão do ocidente. Os do Egito também virão. Agora presta atenção: tremendo como um passarinho. Os da terra da Síria não são mencionados a questão da inimizade, virão como pomba. Você que está cometendo um grande pecado, né? Na minha Bíblia é pecado imperdoável, né? De não ter lido ainda o livro A Boa Parte. Tem lá isso é só na minha Bíblia, tá? Não é na Bíblia de Jesus, não. Tem lá um tópico sobre a memória da pomba. Eu amo aquela história de que o pombo correio, ele é enviado e distâncias enormes que a gente não pode nem imaginar, mas tem um dispositivo no pombo, alguma coisa, não sei se é genético, como é que funciona. Eu sei que muito tempo depois, a terra pode dar a volta do jeito que for, aquele pombo consegue voltar a casa. O texto está dizendo que nós voltaremos como passarinho. Ele vai nos colocar na nossa casa. Tem uma tradução que usa exatamente essa expressão, né? Eles virão voando do Egito como pássaros. Pode imaginar aquele dia em que você, voando como pássaros, retorna à casa do Pai, e os da Assíria virão como pombas. Então diz o texto: então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé. Então, aceite, porque isso é confortador. Aceite que o seu destino é a casa do Pai. Na minha casa há muitas moradas, né? Então é lá que nós terminamos a nossa jornada, né? Esse texto é muito precioso para mim. Eu usei há coisa de 3 anos no sepultamento da irmã Geusemira, que fala, né? Eu nunca consegui falar o nome dela direito, mas ela alcançou meu coração, né? Cristina fazia visita quase que semanalmente para ela, né? No sepultamento dela, eu destaquei essa ideia da perseverança, porque por décadas ela perseverou, e agora ela segue voando para a casa do Pai, como pássaro. A sua alma encontra a sua casa, né?
É por isso que eu gosto da ideia de que o melhor das nossas vidas está para acontecer. E eu encerro então, voltando a Romanos, que para mim Romanos 8 de algum modo é um espelho de Oséias 11. E Romanos 11 então diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos impedir, nada pode impedir a realização desse projeto. Nós estamos voltando para a casa, a nossa casa, a casa do Pai. Então, aceite o seu destino na casa do Pai. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque pudemos estar nesses minutos meditando neste tremendo texto da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado pelas Tuas promessas. Ó Deus, abençoa-nos muito para seguirmos aprendendo e aprendendo enquanto andamos em direção à casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos buscou, que nos amou sem que merecêssemos, nós oramos.